Olá, boa tarde. Deus abençoe a cada um que estará assistindo esse vídeo. Eu estou aqui nessa tarde, tão maravilhosa desse dia, para vos falar acerca da Páscoa, o significado da Páscoa, quando surgiu a Páscoa. A gente tem muitas perguntas, algumas pessoas nos perguntam o que é a Páscoa, e biblicamente vamos falar o verdadeiro sentido da Páscoa, o significado da Páscoa, né? E para nós cristãos, o que significa a Páscoa, e para os judeus lá no Antigo Testamento. Lembrando que a Páscoa ela foi instituída por Deus no Egito, na época em que Deus mandou a 10ª praga para o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Mas olhando para o contexto bíblico, bem antes, o nosso Deus colocou Abraão, 400 anos ainda, muito tempo antes, dizendo que a descendência dele seria peregrina em terra estranha. Abraão estava em Canaã, na terra de Canaã, os moradores de Canaã habitavam em Canaã, e Abraão estava ali. E Deus fala com ele, dizendo que a descendência dele seria peregrina em terra estranha e que na 4ª geração eles voltariam para aquela terra. Exatamente, depois de 400 anos, Abraão morre, vem Isaac, Deus reafirma sua promessa a Isaac, dizendo para ele que a descendência dele seria como o pó da terra, que seria numerosa. Isaac morre, vem Jacó. Quando Jacó está em Padã Arã, Deus fala com Jacó dizendo: a terra que estás deitado, eu darei a ti e aos seus descendentes para sempre. Os anos se passaram, Jacó foi para a terra de Labão, lá ele casa com Leia, casa com Raquel, tem 2 servas, e dessas 4 mulheres nascem os 12 pais das tribos de Israel, que é as 12 tribos de Israel. E dentre esses 12 filhos de Jacó, vem então José. José, todos nós conhecemos a história, foi odiado pelos seus irmãos, era o filho que Jacó amava. Nós temos os 2 sonhos de José, a 11 estrelas, o sol e a lua. Depois ele sonha com 11 feixes que eles estavam no campo malhando trigo e marrando feixes de trigo, quando os demais trigos se prostravam diante do feixe de trigo de José. Então ali José teve esses 2 sonhos, e a gente sabe o que está escrito em Gênesis, que os irmãos de José odiavam, não gostavam de José e não falavam com ele pacificamente. E José então levava má fama dos seus irmãos a Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava a José porque era filho da sua velhice. Mas um dia Jacó manda então José ver como estavam os seus irmãos no campo, e os seus irmãos aproximaram dele, lhe tiraram a túnica de várias cores e então jogaram numa cova que estava ali vazia, e logo vinha uma caravana de ismaelitas, indo para o Egito vender suas especiarias, seus produtos. E então os irmãos de José, como Simeão, Judá, resolveram vender a José. E ali venderam a José para o Egito. E José foi para o Egito, e Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, comprou então José. Todos conhecem a história. José passou por várias provações, passou por aquele impasse da tentação, depois foi preso, e no final Deus exaltou. A Bíblia diz que Deus era com José, e dele fez ali então ser governador na terra do Egito. Logo Faraó também teve 2 sonhos, e teve o sonho das 7 vacas magras que devoravam as 7 vacas gordas. Depois teve um sonho das 7 espigas mirradas, queimada pelo vento oriental, que tragava as espigas cheias e boas. E depois José foi tirado da prisão para interpretar o sonho do rei, que os 7 anos, as 7 vacas gordas e as 7 espigas mirradas simbolizavam 7 anos. 7 anos de fome e 7 anos de fartura. O que de fato aconteceu. Mas onde estava Jacó e seus filhos? Estava na terra de Canaã. Quando faltou pão em toda a terra, os irmãos de José desceram para o Egito para comprar pão. Mas só que José não se deu a conhecer aos seus irmãos na primeira vinda dos seus irmãos ao Egito. Quando foi na segunda vez que os irmãos de José saem de Canaã para comprar alimento novamente na terra do Egito,
José dá-se a conhecer os seus irmãos. E nesse interim, o que ele faz? Manda trazer a Jacó e toda a parentela para a terra do Egito, e José escolhe uma terra boa, a terra de Gósen, para eles morarem e desfrutarem. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, capítulo 1, que o povo de Deus se multiplicou na terra do Egito, cumprindo assim a promessa de Deus. Jacó temia descer para o Egito, mas Deus apareceu para Jacó e disse: não temos descer ao Egito, porque dali eu te falei uma grande nação. E de fato Deus multiplicou o seu povo. Deus abençoou o seu povo de uma forma que multiplicou. Os anos se passaram, a geração de José. José morreu e toda aquela geração. E a Bíblia diz que um novo rei se levantou que não conhecera José, nem os benefícios que ele fizera, tanto ao povo do Egito quanto ao povo de Israel. E então esse novo rei começa a maltratar o povo de Deus, usa de astúcia contra o povo de Deus, escravizando, pegando o povo de Deus, maltratando, lançou um edito para que todos os filhos de Israel, dos hebreus, foram lançados no Nilo. Mas nesse período nasce Moisés, que seria o libertador do povo de Deus. Moisés passa por 3 períodos na sua vida. Primeiro período, 40 anos no Egito. Segundo período, 40 anos em Midian. Terceiro período, 40 anos junto com o povo de Israel no deserto. No segundo período, quando Moisés estava com 80 anos, Deus aparece a Moisés, lá no Sarsal, e diz para ele: ouvi o clamor do meu povo, vi as suas aflições e o que os seus exatores fazem contra eles, o maltratando o meu povo. Eu desci para livrá-lo. E quando Moisés ouve a palavra de Deus, Deus dando essa ordem, Deus fala para ele: vem agora e eu te enviarei a Faraó. E Moisés obedece a Deus. E quando ele chega para libertar o povo de Deus, se confrontou com o Faraó. No princípio o Faraó não quis libertar o povo, e Deus então anunciou a Moisés que derramaria dos seus juízos. E todos nós sabemos das 10 pragas: a praga das águas tornadas em sangue, a praga das rãs, a praga das úlceras, das sarnas, do piolho, da mosca, das trevas, da saraiva, dos gafanhotos e, por fim, a praga das mortes dos primogênitos. Quando chegou na 10ª praga, então Deus institui a Páscoa. Deus fala no capítulo 12 de Êxodo que então o povo, que Deus ordena a Moisés, para que cada família mate um cordeiro, pegue o sangue, coloque em uma bacia, pegue sopo e passe então nas ombreiras da porta, e no limiar da porta, porque à meia-noite o anjo ia passar sobre o Egito. A Páscoa significa saída ou passar por cima. Então Deus ordenou para que Moisés fizesse isso. O cordeiro não deveria ser quebrado, não deveria ter doença, deveria ser puro e sadio, porque aquele cordeiro apontava para o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim foi instituída a Páscoa, saída ou que passa por cima. Então todos fizeram, era para comer o cordeiro, a carne do cordeiro com ervas amargas, porque as ervas amargas simbolizavam a escravatura deles, o tempo de amargura que eles passaram no Egito. O sangue simbolizava o sangue de Cristo, e os pães asmos, que não era levedado, ele simbolizava a santidade, a separação do pecado. Então assim eles cumpriram. Deus exige deles 3 coisas do povo de Israel: que eles tivessem calçado os pés, cingido os lombos e cajado na mão, e comesse a Páscoa apressadamente. E assim aconteceu. À meia-noite o anjo do Senhor passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos nas casas que não havia o sangue. E assim o povo de Deus saiu liberto do Egito pelas mãos de Deus e pelas mãos de Moisés. Assim o Senhor abençoou o seu povo. E a Páscoa, no decorrer do tempo, ela foi só celebrada depois, no comando de Josué, em Gilgal, já na terra prometida. Depois temos Ezequias celebrando a Páscoa, nós temos Rei Josias e assim por diante. A Páscoa era comemorada anualmente, pelo povo de Israel, é uma data comemorativa, relembrando a saída dele da terra do Egito. No Novo Testamento, algumas Páscoas Jesus participou. Segundo a tradição, no dia da Páscoa morria 250.000 ovelhas. Havia um riacho próximo que ficava banhado em sangue,
relembrando o sacrifício, aquele sangue simbolizando o sacrifício para a cobertura do pecado e perdão de pecados. Paulo, tomando a palavra em 1 Coríntios, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. A verdadeira Páscoa é Cristo, porque a Páscoa do Antigo Testamento ela apontava para Jesus Cristo, apontava para o sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós cristãos não comemoramos a Páscoa como o judaísmo, como os judeus. Nós comemoramos o sacrifício de Jesus Cristo, a ceia do Senhor, todos os meses. Mas os judeus eles comemoram em todo o mundo esse dia, essa data festiva. Porque na época em que eles comemoravam no mês de Abib, mas depois do cativeiro eles comemoram no mês de Nissan. Então nós sabemos que é no mês de março para abril que eles comemoram. Então a Páscoa para o cristão, para nós cristãos, é Cristo. Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Paulo Pedro dizendo que nós não foi comprado por ouro nem prata, mas com precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista está batizando e Jesus vem entre a multidão e João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vê na visão em Apocalipse o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Páscoa no Antigo Testamento era sacrifícios, era uma simbologia que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, a verdadeira Páscoa. Agora, o que se comemora hoje? As pessoas, muitos comemoram a Páscoa. Nós temos o ovo de Páscoa, nós temos o coelho, né, que nas mitologias o ovo quer dizer vida, o coelho quer dizer fertilidade, e o chocolate para alguns é questão de comércio. Mas não podemos trocar o cordeiro pelo coelho, e muito menos o ovo pela vida, que é Jesus Cristo, que é o autor da vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a vida, eu tenho a vida, eu dou a quem quer. Né? Então, nós sabemos biblicamente que nosso Jesus é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o verdadeiro sacrifício. Então, nós comemoramos a Páscoa de uma forma diferente, respeitando o que está no judaísmo, o que está dentro dos escritos, do que os judeus comemoram e respeitamos, claro, mas tudo já se cumpriu. Jesus cumpriu os requisitos da lei quando estava na cruz e diz: está tudo consumado. Jesus cumpriu tudo. Então Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa saída, né? Lá diz lá que a Páscoa significa dar a volta por cima. Nós demos a volta por cima. Jesus nos livrou da ira, da condenação, do pecado. Claro que fomos resgatados do pecado, estamos sujeitos ao pecado porque temos a nossa natureza pecaminosa, mas não estamos mais sujeitos ao pecado, mas sujeitos a pecar. Somos redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. As coisas, a Páscoa no Antigo Testamento só eram sombras, figura, apontava para o verdadeiro sacrifício, para o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe, eu espero que essa explicação simples possa poder trazer mais confiança e os que ouvirem possa também aí compartilhar. Deus abençoe a todos e uma boa tarde a todos.